Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 27. 12 a 27. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, começando o seguinte: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Fala, um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? E assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo. Fala, não há divisão no corpo. Mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Abrimos também lá em Efésios capítulo 4, versículo 16. Efésios 4, 16. Por favor, coloca no 4, 16. E na NVT, por favor. Efésios 4, 16. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Amém? Amém, irmãos. Hoje à noite quero falar com vocês sobre cada um se encaixando perfeitamente. O corpo de Cristo. Amém? Nós vamos ver que realmente nós fomos formados para ser enchidos para funcionar e funcionar para crescer como o corpo de Cristo, a igreja. Amém? Tem muitas maneiras que a igreja é expressa lá dentro da Bíblia. Às vezes é chamada a noiva, às vezes é chamada o povo de propriedade exclusiva de Deus, a nação santa, os sacerdotes reais, a geração eleita. Às vezes chamado os ramos que estão permanecendo no videira verdadeira. Mas eu creio que talvez a melhor maneira que expressa como a igreja, como deve funcionar a igreja, a melhor maneira é que nós somos o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Nós somos o corpo de Cristo, amém? Você pode declarar isso, nós somos o corpo de Cristo. Isso é muito importante entender, porque sem entender esse ponto aí, que Paulo fala tanto lá no Coríntios, fala em Efésios, fala em Gálatas, fala em tantos lugares sobre o corpo de Cristo, nós precisamos então entender mais sobre isso em nossas vidas.
Amém? Pergunta, por que o corpo? Bom, o corpo, okay? Eu gosto muito do Salmo 139, quando o salmista olha para o corpo e fala, uau, isso é demais. Olha esse corpo, né? Aí nós olhamos e vemos que tudo está ligado, e ele fala que eu estou feito de uma maneira maravilhosa. Meu Deus, é demais, porque olha o que ele fez, uau. Você consegue olhar o seu corpo e falar, uau? Ou você fala, ai, ai, ai. Não, olha seu corpo e fala, uau. Que coisa, você sabe que você só mexendo isso, você vê que mexe tudo isso, mexe seu dedão no pé aí, você está sentindo? Interessante, está lá embaixo, mas você está sentindo, sabe por quê? Que nosso corpo é feito maravilhosamente. Mas vamos ver alguma coisa. Deus lá na criação, no princípio era Deus, e Deus criou os céus e a terra estava vazia, sem forma, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E nós vemos durante toda a criação, Deus está dando comandos, palavras, e está criando toda a terra, todo o universo, estrelas, luz, sol, os animais, as aves, tudo isso. Mas quando chega para o homem, ele forma o corpo do homem com suas próprias mãos. Sabe o que isso é? Deus, antes tudo era palavra, mas para o homem ele toca. Você não entendeu isso, né? O próprio Deus tocou e formou o corpo. Sabe isso quer dizer? O toque. Você sabe que o toque é precioso. O toque é necessário para crescimento. Eles fizeram alguns estudos. Eles viram que realmente as crianças que foram largadas dentro do hospital ou orfanato, que não receberam toques, eles não cresceram proporcionalmente. Eles tinham dificuldades, mas Deus, sabendo que o homem precisa, Ele tocou, e nós estamos precisando desse toque até hoje. Nós precisamos desse toque até hoje. O corpo foi criado por nosso Deus. Esse toque vai estimular nosso crescimento. Deus formou e soprou o fôlego de vida. Tudo que Deus forma, Ele enche. Tudo que Deus forma, Ele enche. Ele formou o mar, encheu com peixe. Ele formou o céu, encheu de aves. Ele formou o homem, encheu com vida. Formou a igreja, encheu com o Espírito Santo. Uau! O que Deus forma, Ele vai encher. E nós fomos formados para ser enchidos. Enchidos para funcionar. Deus formou, aí encheu. Agora Ele envia para funcionar. Entendeu isso? O homem não funcionou simplesmente porque ele foi formado. Ele só podia funcionar quando ele foi enchido. Sem ser enchido do fôlego de vida, sem enchido da vida de Deus, o homem não podia funcionar. E assim com a igreja. A igreja pode ser formada por homens, a igreja pode ser formada por filosofia de religião, mas sem ser enchido pelo Espírito Santo, a igreja não funciona. Nós precisamos o toque do Espírito Santo, amém, irmãos? A igreja não funciona simplesmente porque é formado, só pode funcionar se é cheio do Espírito Santo. É quando a igreja está conectada, nessa formada do corpo de Cristo, nós recebemos o enchimento, e assim nós vamos funcionar, amém, irmãos? A chave é ser enchido. Tem muitas coisas formadas por aí, tem muitos grupos formados por aí, tem muitos ministérios formados aí, mas sem ser enchido pelo Espírito Santo, o corpo não vai funcionar. Amém, irmãos? Lembra lá em Ezequiel, acho que 37, aquele vale de ossos secos? Estava lá, sem vida, e Deus chegou para o profeta, filho do homem, você crê que esses ossos podem voltar a viver?
E ele fala: tu sabes, Senhor. Não, você não está entendendo. Eu quero que você profetizar sobre esses ossos. E você vai dar ordem para que formar. Vai ser formado de novo. E aí levantou aquele barulho. Foi formado todos aqueles ossos sendo ligados, peles cobrindo, mas ainda estava lá, ok? Sem vida. Era formado, mas sem vida. Então Deus fala para o Ezequiel: Ezequiel, você vai fazer o seguinte: você vai dar ordem que vem no espírito dos quatro cantos e encher mesmo. Sopra na vida desses ossos, essas vidas sem vida, para que realmente eles possam ter o quê? Função. Ele levantou como um exército poderoso de Deus. Amém, irmãos? Você está me entendendo? Que realmente assim, não tem o Espírito Santo, você pode ter corpo, mas não vai funcionar. Estava lá um vale, cheio de ossos, cheio de pele, cheio de músculo, cheio de ligamentos, mas sem o Espírito. E não tinha nada. A igreja muitas vezes, se nós não cuidamos, nós estamos assim, sem o Espírito Santo. Nós precisamos como corpo buscar ser enchido pelo Espírito Santo. Apocalipse capítulo 3, nós vimos também, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, nós vimos que uma carta para a igreja de Sardes, assim que fala em português, Sardes, isso, né? Escreva essa carta ao anjo da igreja de Sardes: esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Já pensou uma igreja que todo mundo acha que está vivo, mas na verdade está morto? Vai parecer um cena de Walking Dead, né? Os zumbis, a igreja zumbi, onde eles acham que estão vivos, mas estão mortos. Sabe por quê? Porque tem forma, mas não deixa o Espírito Santo encher a sua vida. A igreja precisa receber o enchimento do Espírito Santo. O corpo são muitos membros constituem um corpo, mas nenhum membro sozinho pode ser chamado o corpo. Problema, sabe, porque muitas vezes o corpo de Cristo, a igreja, não está realmente funcionando, porque cada um fazendo separadamente o que eles acham que deve fazer, e esqueceu que nós estamos conectados, nós somos um corpo, nós somos muitos membros, mas um só corpo. Você entende o que isso quer dizer? Isso quer dizer assim: nós temos o mesmo enchimento, deveria ter os mesmos resultados, a mesma direção, a mesma função. Se não há diferença no enchimento, se não há diferença no Espírito, não deveria ter diferença dentro da função e propósito do corpo. Amém? Você está me entendendo essa noite? Nós estamos precisando mesmo entender que nós somos unidos num só corpo. A pergunta é: você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Pergunta para o seu irmão: você está cheio do Espírito Santo? Porque se está cheio do Espírito Santo, então, meu irmão, nós vamos cumprir o mesmo propósito, porque o mesmo Espírito que está em mim, está em você, porque nós vamos fazer dividido, nós estamos caminhando para a mesma direção, o mesmo propósito, nós somos o corpo. Amém, irmãos? Assim como Deus colocou coisas dentro desse corpo para funcionar, tem um propósito para cada membro tem um propósito. Deus não deu simplesmente pulmões em seu corpo para encher o peito. Ele deu pulmões como uma função. E o corpo, deixa eu falar para você, o corpo funciona melhor quando os pulmões estão funcionando. O corpo funciona melhor quando os rins estão funcionando. O corpo funciona melhor quando o coração está batendo. O corpo funciona melhor quando as mãos e os pés estão funcionando. O corpo funciona melhor quando as células do sangue estão funcionando. O corpo funciona quando tudo está juntos fazendo o seu propósito. A mesma coisa na igreja. A igreja, o corpo de Cristo, tudo tem sua função para o propósito de Deus.
e o corpo de Cristo, a igreja, funciona melhor quando você está fazendo a sua parte. Amém, irmãos? Não pense que você pode ficar fora. Não pense que você pode simplesmente estar assistindo. Você está no corpo? Você está no corpo de Cristo? Então você tem função. Você tem função. Fala para seu irmão, você tem função. Se você está no corpo, você tem função. Mas sabe alguma coisa interessante? Sua função depende da função do outro. Opa! Ninguém pode funcionar independente. Já pensou? Já pensou aqui? Já pensou? Vamos ver, aqui no braço, você tem 2 ossos aqui, acho que rádio e una, é isso? Alguém me ajuda aí, né? Acho que é isso, né? Isso mesmo, tá. Já pensou, você simplesmente, você é o rádio do corpo de Cristo. Você fala, eu não vou servir essa vez, eu vou sentar. E o uno também senta. Como fica o braço aqui? Como vai ficar o mão? Eu não consigo. E fica como borracha aqui. Está cheio de músculos, mas não vai ligar. E a mão vai conseguir funcionar? Não vai funcionar. Sabe por quê? Porque cada um depende do outro. Eu dependo de você. Eu preciso. Tinha uma música antiga, né? Eu preciso de você. Você precisa. Está balançando a cabeça, né? Conhece? Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Uau! Sabe alguma coisa, irmãos? Nós não podemos estar desconectados. Sabe o que acontece quando o corpo está faltando um pedaço, faltando uma coisa, faltando uma função? Nós ficamos o quê? PCD. PCD, você sabe o que é PCD? Pessoa com deficiência. Carro mais barato, né? Muitas pessoas estão correndo atrás do carro mais barato. Eu sou PCD. Mas sabe alguma coisa? Tem na igreja também correndo atrás de bênção barata. Querendo andar PCD, querendo alcançar seu jeito, sem pensar que eu preciso estar completamente. Eu preciso ser pessoa com Deus, poderoso corpo em Cristo. Amém? Você está me entendendo? Porque o tempo está correndo e eu preciso falar para você a importância disso. Irmãos, nós não somos corpos individuais. Você sozinho não é a igreja. Sozinho você não é. Porque a igreja quer dizer corpo. E como o Paulo falou, já pensou se todo o corpo era um olho? Onde fica a audição? Já pensou se todo mundo era ouvido? Se todo mundo tinha a mesma função? Como ia andar esse corpo? Deus fez tudo certo. Ele juntou, como Ele fez lá na Vale de Ossos Secos. Juntou cada pedaço, cada osso, cada ligamento, cada pele. Aí depois, sabe o que Ele fez aqui? Aqui, Bibi Marília, sabe o que Ele fez? Ele formou o corpo. E Ele encheu com o Espírito Santo, com função, com propósito. Marília para as nações. Amém, irmãos? Não pensa que você existe sozinho. Não pensa que sua célula é individual e você está competindo com... Já pensou se o dedinho estava concorrendo com outro dedinho? E se o polegar, como fala? É polegar, né? Decidiu, eu não vou mais porque eu estou brigado com o indicador. Como você vai segurar o lápis? Não dá. Está complicado, mas a igreja muitas vezes está fazendo a mesma coisa. Eu estou brigado com o indicador. Não dá para trabalhar juntos. Espera aí, nós somos corpo. Nós somos o corpo que Deus encheu com o seu Espírito.
Nós não somos individuais. Sabe, um cachorro tem 4 pernas, mas eu nunca vi o cachorro andar em 4 direções diferentes. E às vezes a igreja está andando em tantas direções diferentes. Sabe por quê? Porque nós não estamos entendendo o poder da unidade do corpo de Cristo, cheio do Espírito Santo. Sabe, por isso, lá em Colossenses 1:18, declara para nós que nós precisamos de uma cabeça. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos tentando ser corpo sem cabeça. Colossenses 1:18, Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre todos, sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, Ele é o primeiro em tudo. Eu lembro quando era criança, lá no sítio, minha avó pegava os galinhas e para matar. Lá nos Estados Unidos, eu sei aqui é um pouquinho diferente, faz assim, esticar, mas lá eles cortam a cabeça. E minha avó, ela pegava, cortava a cabeça e soltava o frango, soltava a galinha, né? Tá? Interessante, você já viu um galinha sem cabeça? Eu assustei quando eu vi a primeira vez, eu falei, ai! Que isso, uau! Está andando e de repente, plap! Sabe alguma coisa? O mundo às vezes está olhando um corpo sem cabeça. Nós precisamos estar conectados. Ele em nossa cabeça, Ele vai dar a direção. Não é você que decide. Ele encheu com seu Espírito. Ele tem propósito. Ele deu as funções. Ele tem o alvo. Ele vai guiar nós. Ele vai fazer essa direção e nós vamos. Amém, irmãos? Eu gosto quando fala que nós somos encaixados perfeitamente, conectados, membro ao membro, juntos. Agora não dá para fazer, mas imagina, tá? Você não pode pegar a mão agora, mas se você for para conectar com seu irmão ao seu lado, tem mais 3 minutos. Imagina você esticar as mãos aí, estica aí, não toca, mas estica aí. Para você conectar, você precisa esticar. Olha o que você está formando nesse momento. Acho que você não está entendendo. Para você conectar, você precisa o quê? Crucificar o velho homem. Precisa matar o orgulho. Precisa morrer seus sentimentos. Precisa morrer seus pensamentos, seus planos, sua estratégia. É lá na cruz, para eu estar conectado com você. Eu preciso me estender, eu preciso. Amém, irmãos? Porque como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é precioso como o óleo da unção que é derramado sobre a cabeça de Arão e desce sobre sua barba até banha das suas vestes, e ali o Senhor vai pronunciar sua bênção e de vida para sempre. Onde Deus está pronunciando vida e bênção? Na união do povo de Deus, o corpo de Cristo, onde está guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só para terminar aqui, nós fomos formados para ser enchidos, nós fomos enchidos para funcionar, e nós fomos chamados para funcionar, para crescer. Atos 5, versículo 42. Atos 5, 42. Rapidinho aqui. Nós vamos ver. Ninguém pode fazer sozinho. O corpo relaxado, só uma coisa funcionando não vai dar. Porque quando inicia sozinho, pode até ter certos resultados. Pessoas que talvez perdeu o braço, conseguem fazer coisas. A gente conhece Nick, né? Que não tem braço, não tem pernas, mas ele funciona. Mas nós sabemos que não é o propósito para a igreja. Quando a igreja começou, era praticamente somente os apóstolos. E mais ainda os 11. O Pedro comandando. 3.000 pessoas ganham no primeiro dia. Depois 5.000. Mas quando nós chegamos lá em Atos 5, 42, está lá escrito que
estava crescendo. E todos os dias, no templo e de casa. Fala, no templo e de casas. Quando? Todos os dias. Continuava a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Agora, pense comigo. Como 11, 12, chamou também Matias aí para ajudar. Como esses 12 e estar em todas as casas, todos os dias. Somente esses 12 aí. Como pode? Vamos colocar também 120. Como? Se já está milhares de pessoas. Sabe o que precisava? O corpo precisava entrar em ação. Olha o próximo versículo. Capítulo 6, versículo 1. Olha aí. Capítulo 6, versículo 1. O próximo versículo. Você vê a Bíblia, onde não tem as separações de capítulos, versículos, você vai ver. À medida que o número de discípulos crescia. Essa versão não é bom. Vamos lá. Também não. RA, tem aí? Isso mesmo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se, fala multiplicando-se, o número dos discípulos. Em Atos 2, só fala que cresceu, somou. Mas a primeira vez que nós vimos o crescimento de multiplicar é quando o povo, como o corpo de Cristo, entrou em ação, juntos no mesmo caminho. Aí nós vimos o corpo de Cristo, a igreja, se multiplicar e multiplicar. Você quer multiplicar? Não é sua célula que está multiplicando sozinho. Você está juntos, encaixados perfeitamente, porque juntos nós vamos multiplicar, juntos nós vamos alcançar. Eu quero saber se você está nesse corpo ou não. Você está nesse corpo, você está cheio, então fica em pé. Quero chamar vocês para ficar em pé. Sabe alguma coisa? Só vai acontecer se nós entendemos que nós fomos formados por Cristo. Não é Batista, não é Domingos, David, nenhum dos pastores, mas Jesus Cristo formou esse corpo. Ele encheu com seu Espírito, Ele deu função para cada um de nós, e nós juntos, nós vamos multiplicar para a glória de Deus.